Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui para mais um estudo, de conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Como a gente tem falado, conhecer sem viver não quer dizer nada, Então você precisa não só ter conhecimento, mas você tem que ter a prática, É como em qualquer atividade sua, se você não tem a prática, você não simplesmente esquece o conhecimento que você tem. Hoje nós não vamos falar que a gente tem os endereços para você conectar com a gente, não vamos falar também das nossas atividades. Por quê? Porque vai estar aqui embaixo, nos comentários. Então, quando você estiver vendo o vídeo, você vai ver que nos comentários já tem todas essas informações. Bom, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não sei se você tem acompanhado, se você tem acompanhado cada estudo nosso, você tem visto que todos os estudos eles não se remetem a nenhuma seita, a nenhuma denominação, a nenhuma igreja, a nenhuma pessoa. Nós não estamos querendo atingir ninguém. Nós só estamos querendo esclarecer, conforme a palavra. O que diz a palavra do Senhor, E tem chegado algumas perguntas sobre o que é seitas e heresias. Então, nós decidimos fazer um estudo sobre isso. Vai ser um estudo um pouco longo, mas você vai ver que vai valer a pena, Fica firme aí que você vai ver que vai valer a pena. A primeira questão é como saber se a religião que seguimos ou a igreja que frequentamos não é uma seita. Isso é uma pergunta que você vai guardar aí para você. E no final, você vai responder. Porque nós vamos te dar subsídios para que você responda isso. Como identificar um grupo religioso que prega heresias? E quais podem ser as consequências de se permanecer no engano? São duas questões bastante importantes. Não, pastor, mas a minha igreja... Pois é, se é sua igreja, já tem alguma coisa errada. Porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Cristo. Se você vai dizer assim, porque lá sabe como é que faz? Se está dentro da palavra, querido, não tem problema. Então, você tem que aprender, e nós dois temos que aprender, identificar as coisas dentro da palavra. Não, é porque sabe que eu fiz um curso, não é o curso que vai te capacitar. Quem vai te capacitar é a palavra. E é em cima da palavra que a gente toca. Qual a importância desse tema? Esse tema é muito importante, principalmente porque nós estamos vivendo, você goste ou não, o final dos tempos. Ai, pastor, estamos nos finais dos tempos. Querido, nós não temos que ficar preocupados com isso, não. Se nós sabemos que nós vamos passar a eternidade com Jesus, não importa se o mundo termina hoje ou amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 100 anos, não importa. O que importa é que eu esteja preparado para passar a eternidade com Jesus. Esse tema é muito importante porque a gente tem visto muitas coisas sendo faladas, sendo ditas, sendo pronunciadas, e são coisas que estão fora da palavra de Deus. E o próprio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, ele nos esclarece. Alguém pode ler, por favor? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Caminhos de morte. Quando Salomão fala isso, na verdade ele está falando da tua morte espiritual. Então, olha, tem muitas igrejas que pregam a Deus, mas não vivem a Deus. Tem muitas igrejas que falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Então, se você pegar o vídeo da semana passada, nós falamos sobre a hipocrisia. Como é que a gente identifica dentro da igreja, fora da igreja, enfim. Como é que a gente identifica isso? Bom, para a gente saber o que é seita e heresia,
a gente tem que começar com definições. O termo seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha filosófica. Então, a gente vê que muitas igrejas, que muitos grupos religiosos, que muitas comunidades são facções. Na verdade, não querem buscar Deus. Eles querem ter o domínio. Eles querem empregar e fazer com que as pessoas estejam dentro da sua filosofia. E heresia. Heresia também vem do latim, a heresize. É difícil falar, né? Que significa uma opinião, uma escolha, né? A escola de pensamentos, doutrina religiosa, teoria que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Bom, então nós podemos dizer que existem muitas seitas, existe muita heresia? Verdade. E agora, como eu posso saber se a igreja que eu frequento, se a comunidade que eu frequento, se o meu líder, ele é de Deus? Essa é a diferença. A palavra do Senhor fala em Salmos 24, 5. Atos 24, 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ou seja, sabe de quem eles estavam falando? Eles estavam falando de Paulo, que pregava a Jesus Cristo. Então, ele dizia o quê? A seita dos nazarenos. Como se falar de Jesus era uma seita. Então, o cristianismo, no começo, ele foi considerado uma seita. Por quê? Porque ele ia contra o movimento que existia na época. Contra o movimento dos fariseus que existia na época. Então, ele foi considerado uma seita. Seita implica em censura. Seita implica em, olha, você tem que falar o que eu quero, ou você não pode, não é? E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, quando alguém me pergunta assim, mas na tua igreja pode? Eu falo, na minha igreja pode tudo, querido. Mas pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode se prostituir? Pode. Rapaz, essa sua igreja é muito boa. Porque na minha igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, eu tenho liberdade. Jesus não me censura a nada. Ele deixa que eu escolha o que eu quero fazer. Ele diz qual é o caminho e eu escolho se eu quero seguir o caminho ou não. Ou seja, até o cristianismo foi considerado como seita. Heresias são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Doutrinas erradas. Isso é uma heresia. Então, por exemplo, se você não é batizado, você não vai para o céu. Isso é uma heresia, isso é mentira. E tem igrejas e tem grupos religiosos que pregam isso. Se você não é batizado, você não vai para o céu. E aí eu volto de novo para o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de fazer classe de catecúmenos, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo disso. Pois é, pastor, então ele foi para o inferno. Pois é, então tem alguma coisa errada. Porque o próprio Jesus disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, dizer que se eu não batizo, eu não vou para o céu, isso é uma heresia. Isso é uma falsidade. Isso é uma mentira, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós temos que crer e ser batizados. Mas ele não coloca nenhum senão. Se você não for batizado, ele não coloca isso. E muitos grupos religiosos
usam isso como que para forçar as pessoas a serem batizadas. E é interessante porque, na verdade, o batismo ele não vai fazer nenhuma diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é a tua escolha por Jesus. Isso é que vai fazer a diferença na tua vida. Não? Como identificar uma seita? Vamos considerar as 4 operações matemáticas para que a gente possa deixar de forma mais fácil, né, como eu vou identificar uma seita. Vamos começar com a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Ou seja, quando o grupo adiciona alguma coisa, olha, sabe o que é? A Bíblia está incompleta, então nós temos que adicionar alguma coisa. Adiciona uma visão, adiciona uma regra. A Bíblia está completa. Então, se você está num grupo religioso, que ele acrescentou alguma coisa na Bíblia, fique esperto. Esteja com a tua antena ligada. Não leva em consideração somente a Bíblia. Sua fonte de autoridade não é somente a Bíblia. Ele tem alguma coisa a mais. Então, nós sabemos que tem grupos religiosos que tiveram seus líderes revelações fora da Bíblia. Isso você deve começar a ter um sinalzinho ligado. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou maior que a Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta, um livro não como o livro mais importante, né? Ok. E por que não podemos adicionar nada na Bíblia? Quando a gente conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita por homens que o Senhor escolheu, por pessoas de classes sociais diferentes, por pessoas de conhecimento diferentes, mas você vê a Bíblia de uma forma muito, muito homogênea. Não existe essa diferença. Por que não existe? Porque ela foi inspirada por Deus. Foi o próprio Espírito Santo que inspirou cada uma dessas pessoas que escreveram. Somente a Bíblia. Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. Não existe outra revelação divina. Ah, não, sabe o que é? Eu conheço uma pessoa que veio com uma revelação. Fica atento. Fica atento, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela pode ser uma fraude. Essa pessoa, ela pode ser uma fraude. Por quê? Porque a Bíblia é a única fonte de revelação divina. Não existe outra fonte de revelação divina. E aí a gente começa a buscar na Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quando Pedro escreveu isso aqui, ele sabia o que ele estava escrevendo. Então ele começa assim: nunca, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então eu não posso dar uma profecia pela minha vontade. Ah, sabe, meus lindos olhos verdes, eu vou trazer uma profecia aqui sobre a tua vida. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Deus escolheu as pessoas para que escrevessem seus livros. Então, são homens considerados santos. São homens que foram santificados. São homens que foram tratados. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo.
Não foi pela minha necessidade, não é? de dizer para você que eu sou mais cristão do que você. Ah, porque, sabe, eu sou pastor. Querido, isso não quer dizer nada. Deus chamou a todos. Somente a Bíblia. Em Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É o que está escrito. Ah, não, porque o pastor falou. Não, é o que está escrito aí. Ó. Abre a tua Bíblia aí, você vai ver que está escrito isso aí também. Não acrescentar nada. Por quê? Porque se você acrescentar alguma coisa, Deus vai requerer isso de você. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É diferente. Ah, contém a palavra de Deus. Então, se contém a palavra de Deus, contém a palavra do pastor Darcio, contém a palavra de todo mundo. Não, 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 não. Ela é a palavra de Deus. Não é? No Salmo 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Ou seja, são verdades. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que eu, ou para que uma pessoa qualquer, saiba que Jesus Cristo é o único que salva. Ou seja, eu não preciso uma revelação de alguém, eu não preciso um livro dizendo... Não, a Bíblia diz isso. Tudo é verdade. A Bíblia diz que as coisas de Deus são eternas. Ou seja, eu não posso querer limitar Deus ou limitar a palavra de Deus, ou achar que a Bíblia precisa, olha, ela precisa de uma atualização. Ah, não, sabe, ela precisa de um upgrade. Vamos fazer um upgrade na Bíblia. Não, ela não precisa disso, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é? O Salmo 12, versículo 2. Pode ler para mim, por favor? As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Palavras puras. Então, eu não posso, eu como um ser humano, querer colocar qualquer coisa ali. Ah, não, porque eu senti. Querido, você pode sentir o que você quiser. Eu estou sentindo um calor agora. Ah, porque eu senti um calor, então... Querido, esse é sentimento meu, não tem nada a ver com a palavra. A palavra do Senhor é uma palavra pura. Uma palavra que é depurada 7 vezes. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, não existe salvação em ninguém que não seja Jesus. A Bíblia traz o caminho da salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Então, eu não posso colocar atalhos, eu não posso colocar bifurcações. Meu querido, é só um caminho. Ah, mas sabe, eu não creio. Bom, se você não crê, isso é outro problema. Né? Se você não crê, isso é um outro problema. Mas a Bíblia, ela traz para você e para mim o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. E por isso a gente não pode querer acrescentar nada ou simplesmente mudar nada na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja,
Deus não trará uma nova revelação. Ah, não, pastor, mas eu tive uma revelação de Deus. Deus não vai trazer. Pode trazer uma revelação para a tua vida, mas não para você mudar a palavra. Não, eu vou acrescentar o livro de São Dárcio. Querido, isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Uma revelação que seja independente, que contrarie o que está exposto na Bíblia. Quantas vezes a gente tem assistido, tanto no YouTube, quanto em igrejas, pessoas que pregam, né, uma revelação que vai contra a palavra do Senhor. Que vai contra a palavra do Senhor. Mas ele é um servo de Deus. Pois é, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Deus ele não vai trazer nenhuma revelação que vai contra a sua palavra. Você crê que Deus está variando? Não, ele não vai. E Gálatas é muito claro quando Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Qualquer um, se vier o anjo Gabriel e falar, olha, tem um evangelho novo aqui para você, foge que é laço. Está amarrado em nome de Jesus. Paulo está dizendo que é o quê? Seja anátema. E o que é anátema? É uma sentença de maldição, uma reprovação enérgica. Querido, sai fora. Ah, não, mas eu acho que foi somente um deslize. Pois é, não, se foi somente um deslize, ele pode deslizar de novo. Não é? Ou seja, eu tenho que ter conhecimento bíblico. Eu tenho que conhecer esse Deus que eu creio. Se eu não conheço, eu vou entrar em qualquer conversinha fiada aí. Vem qualquer Zé Mané, traz uma conversinha aí e lá vou eu. Ou seja, qualquer palavra que venha para mudar a palavra do Senhor, ainda que seja um anjo, ainda que seja uma pessoa que você julgue que é extremamente espiritual. O apóstolo Paulo é muito claro. Seja maldição. Seja reprovado por você. Por quê? Porque a palavra do Senhor eu não posso mudar. Nós vimos na semana passada, quando a gente falava lá dos hipócritas, que a palavra do Senhor eu não posso acrescentar nem tirar um i ou um tio. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que ler, pedir a revelação do Espírito Santo e viver. É isso. Não, pastor, mas o senhor não acha? Não, eu não acho nada, querido. E isso eu já falei algumas vezes, né? Eu acho que a forma de você apresentar o Evangelho, ela pode mudar, ela pode ser modernizada com respeito. Mas a verdade bíblica, ela não pode ser mudada. Eu posso apresentar o Evangelho de outra forma, mas jamais eu posso dizer que existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe, porque a palavra diz que não existe. Jamais eu posso dizer que eu vou aqui, olha, escrever a Bíblia, segundo o pastor Dárcio, e vou alterar um monte de coisa. Querido, a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. Ah, pastor, então quer dizer que você é mais santo? Não, eu não sou mais santo. Você pode dizer que eu sou mais zeloso, você pode dizer que eu sou cuidadoso, isso você pode dizer, agora santo não. Porque eu peco. Eu não vivo pecando, mas eu peco. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado com aquelas comunidades, com aqueles grupos religiosos, né, que querem acrescentar alguma coisa na Bíblia. Em certa ocasião, a gente fazia estudo bíblico, né, e aí uma pessoa disse assim, em vez de usar a Bíblia, vamos usar o livro de fulano de tal. E o que diz o livro do fulano de tal? Eu não li ainda. Então, por que você vai usar o livro do fulano de tal e não a Bíblia?
Ah, não, porque é mais fácil. Não, não é que é mais fácil. Na verdade, você está abrindo brecha para que o diabo entre na tua vida. Ah, pastor, mas eu não posso usar. Você pode usar como base, né? Como fonte de consulta. Mas a Bíblia tem que ser a tua fonte principal. Ela não pode ser somente mais um livro. A gente não pode tratar a Bíblia desta forma. Uma outra forma é a subtração, né? Quando o grupo subtrai algo da Bíblia, quando o grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Como assim, pastor? Tem uns caras aí que diz, né? Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom e que morreu como prova de amor. Só como prova de amor. Não, ele não é na verdade, ele não é o Deus Filho, né? Ele não é o Deus encarnado em homem. Um grande profeta, ou apenas mais um fundador de uma religião. Nós temos várias religiões, várias pessoas que fundaram religião, mas somente Jesus morreu e ressuscitou. Somente Jesus tem o poder de perdoar os teus e os meus pecados. Somente Jesus tem o poder de nos levar à vida eterna. Somente Ele. Outros veem Jesus como um médium, né? Ou um espírito evoluído. Não, na verdade, ele é diferente. Né? Ele é diferente, mas ele é um espírito evoluído. Tem algumas seitas aí que diz que tem reencarnação, que você morre, aí você volta para você ser uma pessoa melhor. Eu já passei por umas dessas aí. Na verdade, quando você crê na reencarnação, você está anulando o sacrifício de Jesus. Jesus não falou para o ladrão da cruz, olha, é o seguinte, essa é a tua terceira ou a quarta volta. Ah, não, tem que voltar mais 2 ou 3 vezes aí, porque você foi muito ruim, cara. Não, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Outros, que são os mais perigosos, são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Deus. Na verdade, de Jesus. Dizendo que, na verdade, ele não era tão humano assim, né? Ele não era humano, ele era Deus. Por isso que ele não pecou. Ele não pecou porque ele não era humano, né? Ele nunca teve um corpo como o nosso. Então, são seitas que subtraem, né, a valorização do sacrifício de Jesus. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ontem eu participei de uma reunião por Zoom e aí estava falando lá sobre o livro de Daniel e aí alguém falou assim, porque eu tenho medo do anticristo. Pois é, você só pode ter medo do anticristo se você estiver assim com ele. Se você estiver assim com Jesus, ele não vai me enganar, né? Ele não vai me enganar. Né? Ou seja, o anticristo ele vai vir. Ele vai vir e vai vir com força. Né? Ele vai vir como aquele que vai apaziguar tudo. Já tem até alguns dizendo aí que o anticristo, ou que o anticristo já está em Israel. Né? E os judeus chamam de o Cristo. Mas já está em Israel. Não sei se isso é verdade, mas alguém me falou isso. Eu até fiquei de dar uma olhada para ver se eu via alguma coisa sobre isso. Mas é porque faz toda a diferença você saber realmente quem é Jesus. Você lembra que quando a gente estudou os nomes de Deus,
Nós vimos que um dos nomes de Deus é Eu Sou. Eu tenho que saber o Deus, eu tenho que saber o Jesus que eu sigo. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Isso tem que fazer a diferença. Para quê? Para que eu não seja enganado. Para que eu não seja enganado. Para que o anticristo não me engane. Que ele vai vir com palavras suaves, ele vai vir com palavras doces, ele vai vir resolvendo o problema das pessoas. Problema físico, não o espiritual. Porque, na verdade, o espiritual ele vai trazer problemas. Ele não vai resolver, ele vai trazer problemas. Em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não dá para comparar Jesus. No princípio era o Verbo. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos, ou com outros seres mitológicos, nem mesmo com anjos. Jesus, quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Jesus é o Deus Filho. O Deus Filho que, desde o princípio, ele está aí. Então, eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que saber quem é esse Jesus, para que eu não seja enganado. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse aí é o Jesus. Esse aí é o Jesus que a gente tem que conhecer, né? No resplendor da glória, na expressão exata do seu ser. Purificou os teus pecados e os meus pecados. Ele está à direita do Pai. Ele está à direita do Pai. E ele tem uma autoridade superior à dos anjos. A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo. Esse aí é o Cristo que veio, sofreu, morreu crucificado e ressuscitou. Eu tenho que conhecer, porque se eu não conheço, eu tenho um problema. Se eu não conheço, realmente eu tenho um problema. Ou seja, o que vai fazer a diferença daqueles que vivem, daqueles que creem, é aqueles que conhecem. E conhecer não é de ouvir falar, não é? Ah, eu conheço o presidente Bolsonaro. Não, você não conhece. Você pode ver, né? Você pode ter lido a biografia dele, mas você não anda com ele. Conhecer é andar junto. Então, isso é que vai fazer a diferença para mim e para você, quando eu e você estivermos andando juntos. João capítulo 16, versículo 30. Agora, vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Ou seja, ele é onisciente. Eu tenho que conhecer esse Deus que é onisciente, esse Jesus que ele conhece a minha vida. Como nós vimos lá no Salmo 139, ele sonda o meu coração. Eu tenho que conhecer. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, ele é onipotente. É um Deus onipotente. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Isso vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é onipresente. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você não existir mais, vai existir teu filho, teu neto, teu bisneto, ele vai estar com você. Se eles seguirem esse Jesus, se eles conhecerem esse Jesus, ele é onipresente. Somente Jesus Cristo. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Sem Jesus não há salvação. Não, pastor, mas será que não tem um jeitinho? Não, não tem jeitinho, querido. O céu não é o Brasil, que tem um jeitinho para tudo. Não, não, não. Só em Jesus. Unicamente nele. Por quê? Porque ele realizou tudo aquilo que precisava ser realizado para que você e eu pudéssemos sair do esquecimento e irmos ter com ele a eternidade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, a nossa salvação só pode ser através de Jesus Cristo. Eu não preciso fazer penitência, eu não preciso dar 7 pulos, ou eu não preciso pular 7 ondas, eu não preciso fazer nada disso, querido. A minha salvação só vem através de Jesus Cristo. Ele já pagou o preço por mim e por você, somente através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, aqueles que dizem que Jesus, na verdade, ele não era homem. Está aqui, ó. E o Verbo se fez carne. E quem era o Verbo? Jesus. Deus, o Deus Filho se fez carne. E ele veio e habitou entre nós. Ele veio e esteve entre nós. Para quê? Para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Semelhante aos irmãos, ou seja, semelhante a homem. Então ele veio como homem. Ele sofreu as tentações como homem. Ah, pastor, mas ele era Deus. Pois é, mas ele estava como homem. E ele passou por tudo que você e eu passamos, né? E coisas piores, porque ele foi tentado pelo próprio capeta. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, a nossa semelhança. Ele foi homem como você e eu, mas sem pecado. Ele não teve pecado. Algumas seitas querem tirar essa divindade de Jesus. Ah, porque ele não veio como homem. Pois é, então tem alguma coisa errada com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele veio. E veio sem pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele morreu na cruz. É o que diz as Escrituras, né? Pagou por nossos pecados, pelo seu pecado e pelo meu pecado.
os que eu fiz e os que eu vou fazer ainda. Mas ele ressuscitou. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença de outros líderes religiosos, né? Que fundaram denominações, fundaram religiões, né? Mas eles morreram. Então você tem que caminhar até não sei aonde para ver aonde ele foi enterrado. Tem que ir não sei aonde para ver o que eles estão fazendo lá, mas o cara continua lá, mortinho da Silva. E se você vai a Israel, né? Até tem uma série que a gente acompanha aí de notícias de Israel no YouTube, e a pessoa que é apresentadora é judia, né? Mas ela já fala de Jesus. Ela já fala de Jesus. Então, assim, a gente acha que daqui a pouco ela vai se converter. E ela fala que ela é da tribo de não sei quem, que não sei quem, mas uma hora ela vai se converter. E a semana passada a gente estava vendo, ela foi lá no sepulcro. E ela ficou emocionada de estar lá. Mas de estar lá, mas lá não tem mais nada. Lá não tem uma caixinha com cinza, lá não tem um lugar, não, só tem o lugar onde Jesus ficou, mas ele ressuscitou. Essa é a diferença, né? Ou seja, somente Jesus ele tem esse poder. Lucas capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pois é. Tinha uns que desconfiavam, né? Então ele apareceu como homem. Olha, vê aqui a marca. Tá marca. E vê aqui que tem carne, que tem osso. Pois é. Jesus apareceu como homem. Ele veio e se manifestou aos discípulos como homem. Porque o espírito não tem carne. Sujeitou-se como servo. Esse é o grande problema que a gente vê de muitos líderes hoje, que eles querem ser líderes, mas eles não querem ser servos. E Jesus foi servo. E Jesus sofreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e deixou um exemplo de servo para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, subiu às alturas. Ele está lá à destra de Deus, ele está sentado à direita. E todo mundo está subordinado a eles. Anjos, potestades e poderes. Ou seja, não existe nada acima dele. Ele está ao lado do Pai. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Esse é um grande problema, porque ele vai retornar para julgar. Jesus vai retornar para julgar. Aí alguém, os teólogos vão falar, não, mas tem que ter o arrebatamento. Sim, tem que ter tudo isso aí. Mas Jesus vai voltar com a igreja para julgar. E ele vai julgar. E vai julgar a todos, né? 2 Timóteo 4:1, ele fala quem que ele vai julgar. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, ele vai julgar todo mundo, vivos e mortos. Se a gente estiver vivo,
nós vamos ser julgados. Se a gente estiver morto, nós vamos ressuscitar e vamos ser julgados. Não tem por onde, não tem saída. Por isso, querido, se a tua religião, ou se a tua igreja, se o teu grupo religioso subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. Fique atento, porque realmente alguma coisa está de errado. Vamos falar da multiplicação. Quando o grupo afirma que crer em Jesus não é tudo. Então, se a tua comunidade, se a tua igreja, se o teu grupo religioso diz que, olha, na verdade, Jesus tudo bem, mas, olha, tem que fazer mais alguma coisa. Pode parar. Quando Jesus não é importante, quando Jesus não faz a obra inteira, tem alguma coisa errada. E nós já vimos que ele é o único mediador. Não tem por onde sair. Se eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas, ou seja, olha, você pode ser por Jesus, mas você pode ser se você for bonzinho, você pode ser se você fizer boas obras, você pode ser se você fizer penitência. Tem alguma coisa errada aí. A salvação não é pela graça de Deus. A salvação você tem que conquistar todos os dias. Se essa tua comunidade diz que você precisa conquistar, você como homem, né? Você precisa conquistar todos os dias, fica atento. Para aceitas, a salvação não é pela graça de Deus, mas por meio da fé. Não, é por graça. É por graça, né, do Senhor. Se o teu grupo fala que a tua salvação é através de obras, tem alguma coisa errada aí. Se é através de obras, o sacrifício de Jesus é inútil. Voltamos ao mesmo tema da reencarnação. Então, Jesus morreu inutilmente. Então, se esse teu grupo religioso diz que a salvação é por obras, fique esperto. Se esse teu grupo religioso diz que Jesus só veio abrir o caminho, na verdade, ele só veio dar um norte para nós, né? Ele não é o bam. Então, que você precisa de homens para fazer o resto das coisas, fique atento com isso. Que a vida eterna você vai ter se você guardar a lei. Ou seja, nós temos que trabalhar, temos que guardar a lei, temos que fazer obras para que eu possa ter a vida eterna. Se esse teu grupo religioso, ele faz essa multiplicação, você tem que deixar um sinal vermelho aí. E tem alguns grupos que dizem que o pecado não existe. Na verdade, o pecado foi alguma coisa que foi criada pela mente humana, né? Então, na verdade, a gente tem que ficar muito atento. E a gente vai mostrar isso na palavra, né? Em 1 João capítulo 1, versículo 8, diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós estamos nos enganando. O sangue de Jesus não cancela pecados. Como não cancela pecados? Não, na verdade, para que eu seja perdoado, eu tenho que fazer boas obras. Não é assim que funciona. Se esse teu grupo religioso está dizendo que o sangue de Jesus não cancela pecados, tem alguma coisa errada. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tem alguns grupos que negam a eficácia desse sangue, que negam a eficácia da purificação.
E por que isso é extremamente perigoso? Por que isso é extremamente perigoso? Somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somente pela graça. Não existe outro caminho. Ah, não, mas sabe, ele me disse, não interessa o que disseram, vá na Bíblia. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. E por que isso é extremamente perigoso? É porque muitas heresias têm surgido disso. Não, sabe, esse negócio de graça, graça que é de graça, na verdade, não, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, você vê aí um monte de gente subindo a escadaria de joelho, caminhando dezenas e centenas de quilômetros para pagar promessa, fazer penitência e vai por aí afora. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o ser humano, ele nasce morto espiritualmente. Espiritualmente você nasce morto. Por quê? Porque você vem com o pecado original, você vem com a tua natureza pecaminosa. Então, o ser humano, ele necessita do sacrifício de Jesus. Então, assim como o pecado entrou por Adão, né? Eu posso ser restaurado do meu pecado, da minha natureza pecaminosa, através de Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, se você continua pecando, se você é um pecador, você é um escravo. Somente pela graça você pode ser liberto, não por outra coisa. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, só foi pela graça de Deus que nós fomos salvos, resgatados unicamente pela graça. Não foi por outra coisa. Ah, pelos meus lindos olhos azuis, não foram. A salvação não é obra humana, é somente pela graça. E eu comentava quando a gente fazia o estudo de heresias, né, que seria bom que a salvação fosse paga, porque o ser humano ele só sente, ele só dá valor quando ele paga, quando toca no bolso dele. Mas como a salvação é de graça, é pela graça, né? Então ele não dá muito valor a isso. Mas a salvação não é obra do ser humano. Tito capítulo 3, versículo de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, não é por obras, não é? Nós somos regenerados. A graça de Deus em Cristo não é só necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Não por obras, eu como ser humano, eu não consigo me salvar se não for através de Jesus. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele
nos justifica dos nossos pecados. Por quê? Pela graça. Não é por outra coisa. Justificados pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras são consequência da nossa salvação. As boas obras, você fazer boas obras, é consequência da tua relação com Deus, da tua relação com Jesus, daquilo que você entende que Jesus fez na tua vida. E foi como? Foi pela graça, não foi por outra coisa. Outro grupo fala de divisão, né? O grupo que divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Ou seja, olha, na verdade, não é somente por Jesus, mas se não fosse a minha igreja, se não fosse o meu grupo, se não fosse... Ele está trazendo divisão. Todas as religiões são boas. Outros pregam que todas as religiões são boas. Contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais. Então, olha, o meu grupo é daqueles que dizem que, olha, todas as religiões levam aos céus, mas quem vai unir todas elas é o meu grupo. Não é Jesus, não é Deus. E por que isso é uma baita heresia? Por que isso é uma baita heresia? Vamos ver. Porque a salvação é individual. Não é o meu grupo, né? Não é a minha comunidade. Não, a salvação é individual. Então, isso é uma heresia da maior qualidade. E a gente vê em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, conversão de vida. Conversão, nós já falamos, não é 360 graus, é 180. Você está indo para lá, você vai ir para lá. Isso é conversão. Arrependei-vos. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de heresia. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Jesus é o único Salvador. Jesus é o único caminho, né? Mas a todos quantos o receberam. Não olha, porque o cabelo está comprido, porque tira a sobrancelha, porque rapa embaixo do braço, porque... todos quantos o receberam, sem qualquer discriminação. Se é branco, se é amarelo, se é preto, se é rico, se é pobre, não importa. Jesus é o único Salvador. Somente pela fé. Fé em Cristo, né? Fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem através da fé. Eu não consigo fazer diferente. Da fé em quem? Em Jesus Cristo. E Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente pela fé. Pela fé nós somos justificados pela graça. Ou seja, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Pois todos pecaram.
Todos. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Todos pecaram. Somente para a glória de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Ou seja, a glória é dele. Eu não posso dizer, olha, vem aqui para a minha igreja, vem aqui para a minha comunidade, que aqui você vai ver o poder de Deus e aqui você vai ser salvo porque a minha comunidade, porque a minha igreja, porque a minha religião. Querido, a glória é de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Por quê? Porque isso é realizado por Deus. Ou seja, somente para a glória de Deus. A sua salvação e a minha salvação é realizada através da glória de Deus. Então, eu não posso dizer que, olha, você foi salvo, como nós já falamos lá em heresia, porque eu preguei o evangelho e eu te converti. Quem sou eu para converter alguém? Não, é para a glória do Senhor. Quem realiza o trabalho é o Espírito Santo, não sou eu. Características de uma seita, né? Isso comparando, é lógico, com a Bíblia. Primeiro, ela tem novas verdades, princípios equivocados, né? Princípios equivocados onde eles adicionam ou subtraem de uma seita em relação à palavra de Deus. Características da seita, quando você vê que os princípios são equivocados ligeiramente com a palavra de Deus. A salvação, o homem é que resolve. Esse é um dos princípios que diz respeito à salvação, que o homem é aquele que desenvolve a sua própria salvação. O homem não precisa de Jesus. O homem não precisa do sacrifício na cruz. Essa é a primeira característica, né, de uma seita. A segunda característica, ela tem novas interpretações da Bíblia. Meios que não são legítimos para interpretar a Bíblia. Então, como eu faço, pastor, como é que eu faço para interpretar a Bíblia? Primeiro, você tem que observar o momento em que ela foi escrita, né? Observação do momento histórico, de quando ela foi escrita. Segundo, o estudo da gramática e uso das palavras e expressões na época em que a passagem foi escrita. A gente sabe, não é, que a gramática muda. A gramática ela é mutável, né? Terceiro, observação sobre o que está exposto. Deve ser interpretado literal ou simbolicamente. A gente tem que saber como é que nós vamos interpretar isso aí. Então, eu tenho que ter a interpretação legítima, né? Não por meios estranhos. Uma outra característica de seita, uma fonte não bíblica da autoridade. Isso é complicado, né? Onde a Bíblia é uma fonte secundária. Não, nós temos aqui o nosso livro, né, que foi escrito pelo nosso fundador, e a gente usa o livro dele. E a Bíblia é uma fonte secundária. Os seguidores, eles creem na Bíblia de forma parcial, ou simplesmente não acreditam nas Escrituras. Uma fonte não bíblica da autoridade. Seus escritos têm maior autoridade, ou seja, o que foi escrito para aquele grupo, para aquela comunidade, tem mais autoridade do que a Bíblia. E certamente aí na tua cabeça você já deve estar pensando, né? Identificando alguns grupos que fazem isso. Uma outra característica, eles têm um outro Jesus.
Ou seja, Jesus não é o centro da adoração deles. Diminui a divindade e o senhorio de Jesus Cristo. Uma outra característica são profecias falsas. Dependem das visões de seu fundador. Ou seja, o fundador ele é mais poderoso do que a Bíblia. Então, através de profecias falsas, a ausência da graça de Deus. Ou seja, é uma desconsideração do juízo de Deus sobre os pecadores. A ausência da graça de Deus. Profecias falsas. Característica da seita, exclusivismo. Dizem ser os únicos certos. Não, só nós somos certos. Uma seita pode ter sido fundada há 5, 10, 100, 500 anos, não importa o tempo, né? Seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade. É a única que oferece a verdade. Os cristãos não afirmam que são os únicos certos. Devem afirmar que Jesus é o único caminho. Então, nós como cristãos, eu não sou mais certo. Ah, porque a minha igreja, a minha comunidade, a minha denominação. Não. Nós temos que dizer que Jesus é o único caminho. Perfil de uma seita. Como é que eu começo a ver o perfil de uma seita? Primeiro, eu vejo o perfil do líder dessa seita, né? Ele é carismático e se considera muito especial por razões variadas. Ele é um cara que ele é o top. Recebe revelação especial de Deus. Pois é. Deus pode fazer isso? Deus pode. Mas por que vai fazer só com esse líder? Então, isso é o perfil de uma seita. Reivindica ser a encarnação de uma divindade, de um anjo ou mensageiro especial. Ou seja, eu estou tirando a função do anjo Gabriel, né, de ser o mensageiro direto dos céus para vir falar comigo por esse líder. Reivindica ter sido designado por Deus. Na verdade, todos nós somos designados por Deus, não somente esse líder. Reivindica ter habilidades especiais. Não é? Como é que eu posso ver o perfil dessa seita? É só ver se esse líder se enquadra dentro dessas características. Está acima da repreensão e não pode ser negado nem contrariado. Eu já vi isso aí algumas vezes, né? E é complicado isso, né? Então, isso é o perfil de uma seita. É o perfil de um líder, mas tem o perfil também dos adeptos, né? Quem é vulnerável a fazer parte de uma seita? Quem é vulnerável? Quem é que pode fazer parte de uma seita? Qualquer pessoa, rico, pobre, que tenha formação acadêmica, que seja ignorante, se é jovem, se é velho, não importa. Qualquer um pode, não é? Pessoas desencantadas com a sua religião. Pessoas que passaram por alguma igreja, por alguma religião e estão desencantadas. Ah, porque sabe, como nós falamos semana passada, porque lá na minha igreja só tem hipócrita. Pois é, a começar em mim, né? Os intelectualmente confusos em relação a assuntos religiosos e filosóficos. Aquelas pessoas que estão meio lucubradas
com alguns assuntos religiosos ou filosóficos. Então, esse é o perfil dos adeptos de uma seita. Os desiludidos com a sociedade. Ah, porque essa sociedade não tem mais jeito, então ele vai para uma seita. Porque a seita diz que vai dar tudo certo, né? Que você você vai ser suprido de todas as coisas e que nenhum mal vai te acontecer. Os desiludidos com a sociedade. Aqueles com necessidade de amizades e apoio, né? Então, precisa de amizade, então vai para uma seita. Ah, porque lá todo mundo, são todos amigos e se abraçam e se beijam, até saúdam com a paz do Senhor, né? Até saúdam com a paz do Senhor. Pois é. Esse é o perfil daqueles que são adeptos a seitas. Pessoas que são emocionalmente carentes. Ah, porque eu tive uma desilusão amorosa. Ah, porque o meu pai, minha mãe... Pessoas carentes são aquelas, emocionalmente carentes, são aquelas que têm o perfil dos adeptos a uma seita. Indivíduos sem propósito de vida. Não tem definido o seu propósito, não sabe o que veio fazer aqui, sabe, caiu do caminhão de mudança e o caminhão estava andando, mais ou menos assim. Perfil de uma seita. Perfil de adeptos, por que alguém entra numa seita? Porque ela satisfaz as necessidades psicológicas, pessoais, pessoas de personalidade fraca, facilmente manipuladas. Por que alguém entra numa seita? Porque tem essas características. São pessoas com necessidade. A seita pode ser atraente pela rigidez moral e demonstração de pureza. Então, você já deve estar aí na tua cabeça, né? Algumas que também são muito rígidas, mas são seitas. Porque as pessoas se mantêm na seita por dependência. As pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai ao encontro de suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Então, tem dependência. Então, elas ficam na seita. Por isolamento, o contato com pessoas de fora do grupo é reduzido e cada vez mais a vida do membro é construída ao redor da seita. Por reconstrução cognitiva. Sabe o que é isso? Lavagem cerebral. O cara teve uma lavagem cerebral. Por substituição, ou seja, os companheiros da seita substituem pai, mãe, irmão, professor, pastor, eles por substituição. Então, essas pessoas se mantêm na seita porque elas fizeram essa substituição de pessoas que para ela seria importante, ela achou lá. Por obrigação, o membro fica comprometido com o grupo emocional e às vezes financeiramente. Ou seja, você é obrigado, né? E eu lembro que eu costumo dizer que obrigação a gente tem quando a gente está nas mãos do capeta. Porque o capeta nos obriga. Agora, Deus não nos obriga a nada. Deus nos dá liberdade. Quem é que se mantém na seita? Se mantém por culpa. É dito que, ao sair da seita, é trair o líder, é trair a Deus, é trair o grupo. Então, por culpa, a pessoa fica na seita. Ou por ameaça. Se houver abandono, haverá retaliação. Não é? Já ouviu falar sobre retaliação? O único que retalha é o capeta.
né? Então, se a tua seita tem esse perfil, né? Então isso não é de Deus. Ok. E o caminho do discernimento? Como é que eu busco o caminho para eu ter discernimento do que é seita e do que é heresia? Vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus te dá a dica. Fica atento. Jesus te dá a dica. Olha, fica esperto. E Jesus continua. Mateus capítulo 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus não apenas nos avisa, ele não só nos dá a dica, mas ele também nos ensina a fazer o teste dos frutos, né? Jesus nos ensina a fazer o teste dos frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, como é que a gente checa a árvore boa? Como é que a gente checa o falso profeta? O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas não foi enviado por Deus. A árvore boa, o falso profeta é aquele que fala no nome de Deus. Ah, mas todas as igrejas que falam de Deus são boas. Lembra disso? Pois é, não é bem assim. Observe os frutos. E como posso fazer se esse profeta vem, como eu posso saber se esse profeta vem do Senhor ou não? Observe os frutos. Tem que ter frutos, né? Quando nós falamos de ser verdadeiros cristãos, nós temos que ter frutos. Você pode começar perguntando sobre a doutrina. A doutrina glorifica a Deus. Tem Deus e Jesus como centro da sua doutrina. A doutrina tem Jesus como o único e verdadeiro Salvador e Senhor. A doutrina é uma doutrina que faz a restauração de relacionamentos, restauração de famílias, restauração de pessoas. A doutrina traz vida e poder espiritual. A gente sabe que o poder espiritual vem do Espírito Santo, mas ela traz vida. Esse profeta tem fruto do Espírito. E a gente vai lá para Gálatas capítulo 5 e vê quais são os frutos do Espírito, né? Mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, e vai por aí afora. Esse profeta tem isso. Jesus nos ensina a ver os frutos. E a árvore má? Em Mateus capítulo 7, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, Jesus ele muda aí um pouco a metáfora da ovelha e o lobo para a árvore que dá frutos bons ou frutos ruins. Jesus, ele diz assim, olha, nenhuma árvore pode se disfarçar ou esconder sua identidade por muito tempo. Ou seja, a árvore má, se ela não dá fruto, ela não vai dar fruto. Ou seja, essa identidade, ela não vai permanecer por muito tempo. Nós vimos o que é seita, nós vimos o que é heresia, nós vimos as características, nós vimos como os grupos podem trabalhar essas características. Mas que conclusão que nós chegamos? Pois é, nós estamos numa bananosa aí, né? Porque, rapaz,
seita nós temos e quantas heresias a gente tem ouvido. A Epístola de Judas, ele descreve bem isso aí. Judas só tem um capítulo, então no versículo 4 de Judas diz o seguinte: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Indivíduos se introduziram com dissimulação. Indivíduos que criam seitas e que criam heresias baseados na Bíblia e deixam a Bíblia de lado. Eles transformaram, né, em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus. A conclusão está na igreja. E a igreja não é aquele edifício, a igreja é você e eu. A igreja tem que defender a verdade. E como é que a gente defende a verdade? Conhecendo. Como é que a gente defende a verdade? Como é que eu posso defender Jesus? Eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que andar com ele. A igreja tem que proclamar essa verdade. E a gente vê aí um monte de cristão James Bond, né? Um monte de cristão 007, que está tudo camuflado. O cara não abre a boca para nada. A igreja tem que proclamar. E proclamar como? A nossa proposta aqui é conhecer e viver. Proclamar com a tua vida. Sustentando a verdade pelo ensino correto da palavra de Deus. Então, tem muita gente ensinando a palavra de Deus de forma errada. Então, nós, como igreja de Jesus, nós temos que buscar ensinar com o ensino correto a palavra de Deus. E agora, voltamos às duas perguntas do começo. Como saber se a religião que seguimos ou a igreja que frequentamos não é uma seita? Você já tem aí todos os parâmetros para você decidir, né? E a segunda questão, como identificar um grupo religioso que prega heresias e quais podem ser as consequências de permanecer no engano? Permanecer no engano é a morte, né? Então, essa pergunta também você já tem a resposta. Como nós falamos já em outros estudos, né? Nós temos que viver a palavra. Nós temos que buscar uma relação cada vez mais íntima com o Senhor. E fazer com que isso faça a diferença na minha vida. Eu queria te agradecer pelo tempo que você ficou aí com a gente e deixar aqui embaixo o espaço para você fazer perguntas, trazer algumas questões ou até mesmo propor algum assunto que você gostaria que nós trouxéssemos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça e que Deus te dê sabedoria e discernimento para que você identifique aonde você está, se é de Deus ou não. Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.